Boa noite, pessoal. Noite de sábado, 10º dia de guerra na Europa. As ameaças nucleares aí estão com o tom cada vez mais elevado. Nós estamos vendo a possibilidade do conflito, como eu expliquei no vídeo anterior, se espraiar, sair daquela região Rússia, Ucrânia, através de uma aliança eslava que venha a dar apoio às demandas russas, né? Então a situação é bastante complexa, o caldeirão está ficando cada vez mais complicado e a gente fica aqui apreensivo. E é lógico, a gente fica apreensivo por conta dessa ameaça toda, e nós sabemos, nós conhecemos que a indústria armamentista, ela utiliza os cenários de guerra independentemente das ideologias e das bandeiras que as pessoas assumem para ficar defendendo o lado A ou B, tá? A guerra dá lucro de qualquer forma, né? E as pessoas elas se deixam levar pelas torcidas. E quando você entra na torcida, você transforma a guerra num fla-flu, você perdeu totalmente a noção de tudo, né? Você entrou na criança da Marvel, e aí você fica aí nessa coisa totalmente que eu não vou entrar nessa vibe. Vocês não vão me puxar para essa discussão de que Putin é o demônio, que a Ucrânia é a coitadinha, ou que a Ucrânia é o demônio, que o Putin é o coitadinho, porque não existe essa versão. Na minha concepção, nós temos ali jogos de interesses e por cima disso está o partido do dinheiro, que quer, na verdade, descarregar os seus armamentos novos. E isso é que traz preocupação, desses armamentos novos que podem ser usados a qualquer momento, em qualquer lugar nesse conflito, dependendo das extensões e das complexidades que o conflito ganhar. Eu vou trazer aqui para vocês mais profecias de Nostradamus, algumas eu já até trabalhei aqui com vocês, mas algumas outras que dão um indicativo, veja bem, é um indicativo de uma interpretação que a gente faz, de que pode ser que haja um ataque por uma bomba, talvez nuclear, termobárica ou alguma outra coisa que a gente nem imagina que esse pessoal construiu e que queira usar, né? E isso pode acontecer no Mar Egeu. Existem várias quadras de Nostradamus que tratam de situações muito semelhantes, como uma grande explosão, uma onda de calor que cozinha peixes, tsunamis que jogam esses peixes mortos nas praias e uma onda de inundações que vem e arrasa com as costas de países que estão ali nessa região do Mar Egeu. Então eu separei para vocês aqui algumas quadras de Nostradamus que trabalham com essa questão relativa ao Mar Egeu. Então acompanhe aqui comigo. A primeira quadra que a gente tem é essa daqui, tá? É a Centúria 3, quadra 64, que diz o seguinte: o líder iraniano encherá a grande Oxlade. Eu não sei o que é isso, eu procurei, pesquisei sobre esse nome, não encontrei nada. O que eu vi é um atleta que chama Oxlade, mas com X, né? Mas assim, não encontrei nada desse lugar, o que é isso aí? Então se alguém souber, porque tem gente esparramada aí pro mundo inteiro assistindo os meus vídeos, né? Então de repente você tem um contato com uma cultura que tem essa palavra, que representa alguma coisa, né? Porque pode ser, sei lá, um deus local, um mito local, um lugar, um templo, eu não sei o que significa Oxlade, tá? Se alguém souber, vai ajudar muito aqui na interpretação, né? Mas é alguma coisa que está no caminho vindo do Irã, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque ele fala que uma frota de navios contra os maometanos, né? Então você tem uma invasão iraniana e contra essa invasão vem uma frota de navios que vem contra os maometanos. Da parte aí da Média, que são regiões ali do Irã, pilhar as Cíclades. Presta muita atenção nesse nome Cíclades, porque tem a ver com o Mar Egeu isso aí, tá? Uma longa espera no Porto Jônico. Então tem uma outra frota esperando ali no Porto Jônico. Então tem alguma coisa acontecendo nessa região do Mar Egeu envolvendo uma invasão iraniana. Então esta quadra pode se referir a este conflito que está começando? Pode. Levando aí em conta que talvez o Irã entrasse em algum momento nesse conflito. Mas pode ser que isso se refira a uma outra guerra. Ah, tá, Carlos, vai ver que é a quarta ou quinta guerra mundial, né?
Não sei. Então, mas é uma coisa que o Irã, e nós temos outras quadras que insinuam uma invasão vinda do Irã que chegaria na Turquia. Agora, se isso vai acontecer agora, nesse contexto, não é agora. Não, ainda não temos armadas as condições, mas nós sabemos que existe uma aliança, né, de intenções ainda de Rússia, China e Irã, com alguns outros participantes menores nessa nova aliança aí, tá? Então, não sei, é algo para a gente deixar aí pendurado aí num cantinho e analisar talvez no futuro aí a participação do Irã e um problema que ocorreria ali na região do Mar Egeu. Depois nós temos esta quadra 3 da Centúria 2, que diz o seguinte, que eu já até mostrei essa quadra para vocês num outro vídeo, mas eu substituí estes nomes aqui estranhos pelos lugares mais ou menos dos países, para ficar mais fácil o entendimento. Então agora o que eu fiz? Eu coloquei a quadra em natura, vamos dizer assim, né? Com os nomes reais que estão ali, para vocês entenderem, porque daqui a pouco eu vou mostrar isso daí no mapa, para vocês se localizarem, né? Por causa do calor como do Sol sobre o mar, que pode ser uma explosão nuclear, pode ser essa explosão termobárica ou alguma outra coisa que tenham inventado aí, né? Os peixes de Negreponte, que é no Mar Egeu, por isso que lá no outro vídeo aparece Mar Egeu, aí, porque eu já meio que traduzi para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas agora eu coloquei na íntegra. Os peixes do Negreponte ficarão semi-cozidos. E as pessoas também, né? Imagine quem estiver no bar, o pescador que está trabalhando, se o peixe ficou cozido, o pescador também vai ser lançado às praias cozido junto, né? O povo local os comerá. Bom, para o povo ir comer um peixe que foi jogado do mar na praia cozido por uma bomba é porque estão passando fome, concorda? Você comeria? Eu não. Só comeria se você estivesse na última das circunstâncias que você não tenha mais o que comer. Então isso me parece que é uma situação já lá muito drástica, muito dramática lá na frente que aconteceria isso, né? Quando os de Rhodes, que também é uma ilha ali que eu vou mostrar para vocês já já, que fica ali no Mar Egeu, mas está mais próxima ali à Turquia, né? Gênova, que é na Itália, haverá grande fome. Então aqui ele explica da fome que está acontecendo. Então isso justifica das pessoas comerem peixes radioativos, explodidos, cozidos, sei lá, né? Mas não vai ser nenhum bom sushi isso daí não, né? Até que sushi é tudo cru. Bom, a quadra 91 da Centúria 9. A horrível peste de Perinto e Nicópolis. Guardem bem o nome dessas duas cidades que nós vamos mostrar no mapa onde que isso daí, uma já não existe mais, mudou de nome, e a outra ainda existe, né? Tomará a península e a Macedônia. Se alastrará na Tessália e Anfípolis. O mal desconhecido e recusado por Antoine, ou Antoine, se a gente falar numa pronúncia francesa. Então tem uma pessoa aí, algum ser aí chamado Antoine, né? Não sei da onde, se de algum país francófono ou não, que ainda apareceria no cenário aí, né? Ou ele pode estar fazendo uma alusão a algum ser mitológico para referenciar uma pessoa em questão, né? Não sei. É tudo muito amplo, muito complexo, né? Mas ele fala de uma peste que se espalharia pela península ali da região do Mar Egeu e até para lá do Mar Egeu, né? Que é a parte de Perinto e Nicópolis, que a gente vai falar aqui, a Macedônia. Não se esqueça que a Macedônia está ali pertinho ali da Sérvia, que nós fizemos vídeos sobre a Sérvia recentemente aí, né? A quadra 16 da Centúria 5 diz o seguinte: pelo alto preço das gotas de Sabá, as gotas de Sabá era o que os egípcios chamavam o óleo que eles buscavam lá nas terras da famosa rainha de Sabá, né? Que era o petróleo, mas que é o petróleo que surgia ali, daqueles afloramentos, né? Que é diferente desse petróleo que você faz perfuração para buscar lá no subsolo. Então se usava isso para os egípcios na mumificação, para selar um monte de coisa, usavam lá em Alexandria para casco de navio. Então esse betume, essa graxa, né? Essas gotas de Sabá, na verdade é o petróleo. Veja, nós tratamos de 1550, naquela época a fonte principal de energia era a lenha, né?
Então essa coisa de carvão, petróleo viria depois com a Revolução Industrial. Então imagina um homem lá do século XVI enxergar um mundo movido a petróleo, movido a essa coisa que na época era vista como uma graxa, como um betume, uma coisa assim, né? Para ele devia ser muito estranho entender esse mundo nosso aqui. Então ele fala que pelo alto preço das gotas de Sabá, e vamos traduzir petróleo, ou seja, o preço do petróleo. Gente, o petróleo estava, o barril o ano passado estava $50, agora ele já está a 114, 120 dólares por conta dessa guerra. Tá? Então, só que não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos várias crises do petróleo. Vamos lembrar da crise da OPEP na década de 70, que derrubou inclusive o presidente Jimmy Carter na época, né? Ele não conseguiu se reeleger por conta dessa situação toda. E aqui no Brasil, numa sacada de soberania nacional que hoje falta muito aos nossos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, né? Se teve a visão de se fazer o projeto do Proálcool, né? Por conta da crise lá da década de 70. As pessoas se esquecem dessa situação toda, né? Mas, como nós somos severamente sabotados aqui nas nossas iniciativas energéticas, na nossa soberania nacional, a coisa acaba degringolando, né? Então aqui pelo preço alto das gotas de Sabá, do petróleo, morte da carne humana misturada em cinzas. Então aqui fala de pessoas que seriam pulverizadas, seriam incineradas, né, vivas praticamente. A ilha de Faros, que é a região ali de Alexandria, né, no Egito, perturbada por navios de guerra. Então em Rhodes, que é a ilha que nós vamos mostrar daqui a pouco, que nós já falamos na outra quadra, aparecerá o espectro cruel, uma visão da morte, né, uma coisa terrível, que é ali no Mar Egeu. Então tudo aponta para essa região do Mar Egeu, que é aqui, ó. Essa região aqui do Mar Egeu. Aqui. O Mar Egeu é esse aqui, né? Que fica entre Grécia e Turquia aqui. E tem aqui embaixo a ilha de Creta. Depois, mais para cá, você tem a parte que vai já relacionada mais ao Oriente Médio, onde você tem Líbano, Chipre, né? Mas é aqui. O Mar Egeu é essa área aqui, tá? Eu vou colocar para vocês numa ampliação para a gente enxergar melhor o Mar Egeu. E nós vamos situar estas cidades, esses locais que Nostradamus cita nas suas quadras, né? Então estão aqui, ó. As Cíclades, que eu falei para vocês guardarem bem, são essas ilhas aqui, ó, onde teria um problema com uma armada vinda do Irã, né? A ilha de Rhodes é essa aqui, tá? Negreponte, onde apareceriam os peixes semicozidos por conta de uma explosão, nessa região da ilha de Quios, aqui, né? Perinto, que já não existe mais essa cidade com esse nome, né? Fica próxima aqui à região de Istambul e do Estreito do Bósforo, que está nessa coisa toda de fechar ou não fechar. A Turquia está ainda reticente com essa questão de fechar o Estreito de Bósforo para as embarcações russas, né? Anfípolis, Tessália e inclusive Nicópolis, que já dá no Mar Jônico, que vocês viram que tem uma quadra que fala de uma frota esperando aqui na região do Mar Jônico. Então, gente, analisando tudo isso que nós tratamos, nos dar essas pistas, nós podemos concluir que em algum momento, seja nesta guerra, seja numa guerra futura, haverá o uso de um armamento durante uma guerra em que o mar vai estar coalhado de navios, principalmente do Irã, e outros navios que vêm do Ocidente contra os maometanos. Haverá uma explosão aqui com o calor do sol que vai jogar peixe semicozido para tudo quanto é lado aqui. Mas que pelo jeito não vai ser uma boa comer esses peixes, porque se for bomba atômica vai ter radiação, né? E sabe Deus que outras bombas poderiam ser jogadas aqui. E a questão é, será que é para agora? Será que é para este conflito? Né? Acabei de falar para vocês, ó, ele cita a Macedônia, tá aqui, ó. Nós temos Montenegro, a Sérvia logo aqui em cima, que é a região de Kosovo, né? A Sérvia está bem aqui, né? Então, se essa parte entrar em guerra, né? E nós temos também a população albanesa misturada aqui nessas regiões dessas antigas, não tem só na Albânia, mas você tem
albaneses em outras regiões aqui em cima, e há quadras de Nostradamus que falam sobre a Albânia. Então você tem uma grande chance, se estourar para cá, né? Nós já temos aqui essa região do Mar Negro, aqui, o Mar de Azov, praticamente o Mar de Azov já está com o litoral tomado pelos russos. Eles estão começando a fechar a saída para o Mar Negro. Então o Mar Negro já está envolto nesse quadro de guerra, né? Se estourar a guerra para o lado de cá, nessa península macedônica, aqui nos chamados Balcãs, e Turquia ficar aí nessa situação que a gente não sabe se entra como aliado ou não, a guerra pode sim migrar para cá. E ainda pode ser que entre o Irã nessa história toda e venha para cá. Talvez não declaradamente, talvez o Irã venha com... Porque nós falamos de submarinos também em outra leitura de quadra de Nostradamus. Então, de repente, são submarinos secretos vindos do Irã que ninguém sabe que pode aparecer aqui. Gente, o quadro é complicado, tá? Então, tudo pode acontecer, estão abertas as várias interpretações aqui. Mas que algo está previsto por Nostradamus para acontecer no Mar Egeu, isso daí, várias quadras juntando as várias pistas, nos dá o indicativo de que sim, segundo a previsão de Nostradamus, haverá uma explosão mortal, catastrófica no Mar Egeu. Interpretar Nostradamus não é uma tarefa fácil. Primeiro porque ele escreve de forma figurada, codificada, ele usa uma linguagem para se referir a lugares que muitos desses lugares deixaram de ter esses nomes, né? Nós estamos falando de um homem do século XVI, gente, né? Existe 500 anos separando a gente de Nostradamus. 5 séculos de histórias aconteceram de lá para cá, né? E eu fico imaginando um homem daquela época enxergando essa época atual, como deve ser difícil para ele traduzir em palavras e o quanto ficou assustado, pressupondo, né, que ele realmente tenha tido essas visões, porque há quem conteste isso, há quem acha que isso daí não é profecia, que isso daí são coisas que ele jogou ali, que tem gente que advoga por outro lado. Então eu sempre estudo as duas visões aí, né? Existem teóricos que acham que Nostradamus fazia um papel meio que agente secreto, né, do rei francês ali, porque a época de Nostradamus, quais eram os poderes que estavam ali se chocando, né? Era o rei de França, o rei Francisco, e ele brigando contra o domínio da igreja e do Sacro Império Germânico, que era o Carlos V. Então houve assim, hoje nós estamos vendo essa briga entre, vamos dizer, Biden e Putin, né? Na época de Nostradamus, se ele tivesse internet, Globo News, ele estaria assistindo, né, a briga entre o rei da França, né, o Francisco, François, que é o famoso rei de Angoleme, né, que aparece naquela quadra de 1999 que ele cita, né, porque o rei Francisco nasceu na cidade de Angoleme, e ele era o seu inimigo, o seu arqui-inimigo era Carlos V, né, que subiu ao trono do Sacro Império Germânico. Ele tinha reino de Espanha, e por casamento, aquelas coisas todas lá, ele acabou se transformando no imperador germânico ali, né? Com o apoio do Vaticano. Um Vaticano que também financiava exércitos, financiava guerras, né? Vamos dizer assim que o Vaticano era o que hoje são esses financiadores de guerra no mundo. Estavam todos instalados ali. Porque interessava para eles manter alguns territórios, os chamados estados papais, aquelas regiões todas, e o imperador dava cobertura militar para isso. Tanto que a França várias vezes ali tentou invadir, acho que foi em 1529, se não me engano, que ela tentou uma invasão cerco ali na Itália, né? Então, era esse o mundo de Nostradamus. Então, ele já viu um mundo polarizado, né? Então, imagine ele traduzindo isso, olhando para esse mundo maluco que nós estamos vivendo hoje, né? Não é fácil entender Nostradamus, precisa estudar muita história, conhecer muito
a época dele, o pensamento. Era um homem que estava vivendo a transição do mundo medieval para o mundo moderno. Tudo estava em crise naquela época, né? A reforma religiosa estava acontecendo, Martinho Lutero, né? As revoluções, as guerras de religião. Não era um mundo fácil viver na época de Nostradamus, e a Inquisição comendo solta ali, né? Por isso que ele também colocava suas quadras de forma cifrada, com enigmas, né? Porque o próprio Nostradamus foi chamado à Inquisição mais de uma vez para se explicar de algumas questões, e o fato de ser astrólogo, o fato dele ser, na época não existia, não se chamava tanto de médico, né? Era apotecário, era uma espécie de uma mistura de médico com farmacêutico, né? Que andava de cidade em cidade para fazer remédios, ungüentos e outras coisas mais, né? E ele se formou na Universidade de Montpellier, na França. Então, ele perambulava muito ali pela região e fazia mapas astrológicos, fazia atendimentos astrológicos, né? E era muito combatido. Mas ele era um católico ferrenho, um ferrenho defensor da coroa francesa. Então ele escreve as quadras por este viés, né? Então tudo que é ameaça à Europa pela visão francesa, ele demoniza na quadra dele. Então ele demoniza os maometanos, os mouros, né? Os russos. Então ele tinha essa visão por esse viés. É isso, gente. Tá aí o recado dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.